que mais uma vez diz sim a esse chamado a estar conosco. Estende as suas mãos que nós possamos pedir ao Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o teu filho, que se coloca mais uma vez a serviço, Senhor, para pregar a tua palavra, meu Deus. Vem, Senhor, colocando nos seus lábios mais profundo dos corações. o teu discernimento, a tua sabedoria, Senhor. Vem, Senhor Jesus, com o teu Espírito para a tua Santo honra e para a tua glória, Senhor. inundando agora todo o entendimento do Tanus para essa pregação, em nome de Jesus. Que Nossa Senhora interceda por essa pregação. Cubra com o teu manto, meu irmão. Que em nome de Jesus seja uma pregação profética na vida de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos assentar. É uma alegria imensa quando eu venho nessa paróquia, com esse povo tão maravilhoso. Tenho um carinho todo especial por vocês. Rezei por essa noite. Pedi a Jesus que mostrasse para mim qual é a vontade dEle. E Ele me deu uma palavra: a cura e a libertação da minha casa. Põe a mão no peito e fala: passa por mim. Mais uma vez, repita comigo: a cura e a libertação da minha casa. Bate no peito. Passa por mim. Sou o canal da misericórdia. Sou um canal de milagres. Através de mim, Deus quer agir com poder. Amém? Eu gostaria que você tomasse uma passagem que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo número 9, dos versículos 14 em diante. Muitos de nós conhecemos essa passagem, que é daquele menino dominado pelo demônio e que fazia com que ele tivesse ataques epiléticos. O grande exorcista Padre Gabriele, que durante mais de 30 anos foi exorcista da diocese de Roma, exorcista do Papa, ele falava que existem espíritos de enfermidade em que a própria psiquiatria e a psicologia mostram que existe um limite para a ciência, onde existe uma força negativa que age e que leva a pessoa a ter inclusive comportamentos parecidos com o mal mental. Mas na verdade tem o demônio por trás. E nesta vida de missionário, ministrado há 46, quase 47 anos, como ministro de cura e libertação, a experiência que eu tenho é que uma oração de libertação sobre os males que nos afligem é necessária. Muitas vezes você pode ter uma angústia, uma depressão, e por trás tem o espírito de enfermidade. Vamos ao relato bíblico, para que nós possamos nessa noite novamente, diante do Santíssimo Sacramento, que nós possamos mergulhar no poder maravilhoso de Jesus, que cura e que liberta. E vamos ver que somos nós os canais da graça de Deus. Amém? Vamos ao Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Se você pegar aqui os versículos anteriores a este, vai ver que Jesus,
havia descido da montanha onde havia transfigurado no Monte Tabor. Ele havia levado consigo seus 3 principais amigos, Pedro, Tiago e João. E quando eles descem a montanha, lá no pé da montanha tem uma multidão, um alvoroço, uma confusão armada. O demônio gosta de armar confusão. Olha o que acontece. Eles estavam ali discutindo entre si. Versículo número 16. Ele lhes perguntou: "O que estás discutindo com eles?" Respondeu um homem dentre a multidão: "Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam." Respondeu-lhe Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar?" Eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: "Há quanto tempo lhe acontece isto?" "Desde a infância", respondeu-lhe, "e tendo lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar." Então, até aqui, o pai está contando uma história para Jesus. Eu trouxe meu filho e seus discípulos não conseguiram expulsar o mal que está nele. E agora, esse pai vai contar que desde a infância, esse menino sofre terrivelmente com um demônio que joga ele no fogo e na água para o matar. A fé desse pai já está arrefecida. Quando a gente enfrenta em família um mal prolongado, uma pessoa que tem um vício há muito tempo, parece que a gente vai ficando com a fé amortecida. Será que está adiantando a minha oração? Será? Então esse homem está descrente. Ele pensa que o poder do mal é maior, que ninguém vai libertar o seu filho. Então ele vai dizer a Jesus, lá no versículo 22, "E tem-no lançado muitas vezes no fogo e na água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós." Imagina a pessoa chegar para Jesus e falar: "Jesus, se o senhor pode alguma coisa, compadece-te de nós." Observe, meu irmão, minha irmã, que na primeira vez que o pai pediu, ele pediu para o filho. Agora ele pede para os dois: "Ajuda-nos, se tu podes alguma coisa." O que ele fala? Ajuda-nos. Agora ele não pede só para o filho, ele pede para si, porque ele está sofrendo também. Qual pai que não sofre vendo o filho sofrer? Qual pai? Disse-lhe Jesus: "Se podes alguma coisa." Aqui a Bíblia Ave Maria traz uma interjeição e uma reticência, como Jesus tivesse dizendo assim: "Se podes alguma coisa." Tudo é possível que crê. Vamos dizer juntos? Deus não ouviu não, desse jeito, com essa sua animação aí. Juntos. Tudo é convicção. Respondeu o pai do menino. Imediatamente exclamou: "Creio, venha em socorro a minha falta de fé." Juntos, creio.
Observe que agora ele não pede nem pelo filho. Ele não pede para os dois: vem em socorro a minha. O que falta para esse menino ser libertado? O pai. Eu me lembro, há muitos anos atrás, nós fomos rezar com uma jovem. Isso foi lá pelos anos 1979, 80, em que ela tinha sido violentada, estuprada dentro de um terreiro por um homem que era lá do centro, que era o chefe do centro. O pai entregou a filha para aquele homem para ficar rico. Entregou. E ela ficou possessa. E toda vez que rezávamos por essa jovem, era muito difícil. Demorava horas para o demônio ir embora. Então começamos a rezar. E nós notávamos que o pai, logo depois dela libertada, ele ia para o bar e enchia a casa de cachaça. Ele só bebia até ficar bêbado quando o demônio ia embora dela. Eu disse: meu Deus do céu, temos que rezar com os dois juntos. Quando começamos a rezar para os dois juntos, o alcoolismo, ele ficou curado do alcoolismo. Mas quando ela perdoou o pai de ter entregue ela para aquele homem que era responsável por aquele lugar que evocava o mal. Espírito de enfermidade. Mas enquanto o pai não foi curado, a filha não foi libertada. Aqui o pai precisava ser curado da sua falta de fé. Versículo 25. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse menino e não torne a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Você já viu que tem pessoas que falam assim: quanto mais reza, mais assombração aparece. É verdade. Porque as trevas vão embora quando a luz vem. Por isso que a assombração vai embora, aparece. Os demônios vão embora como sombras que vão embora. É verdade. Mas nós somos tentados a pensar que a nossa oração não está adiantando. Está bebendo cada vez mais, está cada vez mais se prostituindo, está cada vez mais indo para o adultério, está cada vez com o coração mais fechado para Deus. Não pare. O milagre começa em você. Você é o canal do milagre para a sua família. Então Jesus, porém, olha como que Jesus diz àquele demônio: espírito mudo e surdo, sai desse menino e não torne a entrar nele. Santo Afonso Maria de Ligório ensina, e eu coloquei nesse livro aqui, Poder Milagroso da Oração, eu falo tudo sobre espírito de enfermidade. Ele ensina que existe um tipo de demônio que emudece a pessoa. Ele é imperceptível a ação. É aquele demônio que impede você de se confessar. É o demônio que impede você de pedir perdão. O espírito mudo e surdo é aquele espírito que você fala, a pessoa não escuta. A pessoa está no pecado e não quer sair. Por isso muitas vezes você tem rezado: meu filho está avesso às coisas de Deus. Você já orou pela libertação dele? Repita comigo: todo mundo aceita a oração. Basta estar dormindo. Você já orou pela libertação de quem você ama na sua casa? Dormindo, vai lá na cama. Vai. Tem que ter coragem. E expulsa todo demônio que está fazendo essa pessoa que você ama ficar surda a Deus e muda nas coisas de Deus.
Deus quer de você um poder novo, usar com poder novo, usar com poder e autoridade. Diga: eu quero ser usado com poder e autoridade. Eu desejo. Então o que Jesus faz? Jesus vai tomar esse menino pela mão, versículo 28, versículo 27. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe, em particular: por que não podemos expeli-lo? Ele disse-lhe: esta espécie de demônio não se pode expulsar senão pela oração. E lá em Mateus 17, 22, essa mesma passagem é contada por Mateus 17. Só que lá eles perguntam por quê que eles não conseguem expulsar o demônio. E Jesus fala: essa espécie de demônio só se pode sair com jejum e oração. Se você tem uma vida de oração, você se penitencia, você não se deixa dominar pelas coisas da carne. Quando você ora, a sua oração tem outra autoridade. Eu me lembro que quando nossos filhos eram pequeninos, eu chegava do trabalho, eu trabalhava na empresa de energia elétrica do estado de Goiás, chamava-se CELG. Chegava a Neuzinha, minha doce amada já havia preparado o jantar. Não conheço cozinheira melhor do que ela, caprichosa. Ela é boa em tudo que ela faz. Então, nós depois íamos rezar juntos em família. Eu ensinei meus filhos a ler a Bíblia, a ler lendo a Bíblia. Quando eles chegavam na escola, já estavam lendo, porque aprenderam a ler lendo a Bíblia comigo. E nós, toda noite, eu sempre fiz isso com meus filhos, quando eram pequenos. Então, de repente, nessa noite de oração que estávamos em família, uma mulher, uma jovem recém-casada, bateu na porta da nossa casa. Eu sabia quem era ela. Nessas casas de bairro, parece que você vai conhecendo todo mundo. Antigamente, né? Isso tem uns 40 anos. Minha filha mais velha esse ano vai fazer 42, o caçula faz 38. Então, a gente conhecia todo mundo. Umas 6 casas para frente tinha sido um centro em que se evocavam as entidades. Mas como a cidade melhorou, esse centro passou para outro lugar. E aquela mulher que era dona do centro, ela deixou o filho morando ali. E eu sabia que eles tinham casado na igreja, inclusive na paróquia que eu participava. Mas eu sabia que eles não participavam da igreja. Foram lá para casar, para mostrar para a família, para ter uma festa bonita. Então aquela jovem esposa bateu na porta da minha casa e disse: olha, meu marido está aprendendo a ser aprendiz. Ele está aprendendo a arte para se tornar um médium. E ele voltou lá do lugar onde ele reúne e faz os trabalhos. Ele voltou de lá com uma entidade terrível. Ele está comendo uma garrafa de pimenta com caco e tudo. Eu disse para ela: você se lembra do primeiro mandamento da lei de Deus? O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Vocês sabem que lá que vocês não estão buscando a Deus e nem a Jesus o Senhor. E eu catequizei ela ali. E pedi que ela ali na minha casa colocasse a mão na Bíblia e renunciasse ao demônio. E ela colocou na mão a Bíblia e renunciou. Eu faço tudo para o meu marido não morrer. 50% do caminho foi ganho. Percorremos, porque por ela ser uma só carne com o marido, e ela era casada na igreja direitinho, e ela renunciou ao mal, os dois são uma só carne. Então, o inimigo
Metade da vitória já tínhamos alcançado contra o inimigo. Quando cheguei na casa dela, Neuzinha foi comigo. Nós tínhamos uma secretária que morava conosco, ficou com as crianças e fomos nós dois lá. Quando dei a volta e entrei pela casa, pelo fundo da casa, entrei no quarto do casal. Ele estava só de calção, de cócoras, e comendo garrafa com pimenta, caco e tudo, e não via sangue na boca dele. Quando estendi a minha mão, eu disse: Jesus Cristo é o Senhor. Ele disse: tira a mão da minha coroa. Eu falei: só Jesus é rei, Jesus é o Senhor e rei. Ele começou a chorar. Só com essa palavra ele ficou libertado. Mas eu tinha passado aquele dia em jejum. E ele começou a chorar. Eu disse: você sabe que onde você estava sendo aprendiz, você estava servindo ao demônio. Ele queria te matar, é verdade. Ele está cobrando o preço da minha mãe. Você renuncia? Renuncio. Ele pôs a mão na Bíblia, aí eu fiquei com ele rezando. De repente, você já viu quando dá aquele arrepio na cacunda? Você sabe o que é arrepio na cacunda, não sabe, né? Aquela coisa esquisita. Que eu olhei para trás, era a mãe dele, a dona daquele local em que eles evocavam as entidades. A gente respeita profundamente quem vai nesses lugares, mas nós somos católicos. A gente tem todo o amor. Estou usando todo o cuidado teológico, não estou citando nenhuma religião. Está notando? Está notando o cuidado teológico que eu estou tendo? Estou falando para católicos, dentro de uma igreja católica, usando as prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, que nos dá liberdade religiosa para ensinar aquilo que é da nossa fé. Então, estou usando com todo o cuidado teológico como estudioso da igreja. E eu cheguei para aquela mulher e disse: você sabe que lá vocês estavam servindo a Satanás, ao demônio. Fala para o seu filho não ir lá mais. Filho, não vá mais. Ele quer a sua vida. Nenhum dos lados de dentro conseguiram tirar essa entidade de você. Essa entidade não, o demônio. E eu levei a minha Bíblia para ela e pedi: renuncia também. Ela pôs a mão para trás e disse: eu não posso. Tudo que eu tenho foi Ele que me deu, e não foi Deus. Mas ele ficou liberto. Ele ficou liberto completamente. E toda aquela depressão que ele vivia, ele ficou liberto. Existe espírito de enfermidades que querem manter você cativo, com raiva, quer manter você dobrado. Não é só aqui que tem um espírito de enfermidade. Vocês se lembram do capítulo 13 do Evangelho de São Lucas? Aquela mulher que por 18 anos estava dobrada com o espírito que a detinha doente. 18 anos um espírito de enfermidade. E Jesus disse: vem aqui e estás livre da sua doença. E a mulher enjeitou. E em Lucas capítulo 11, versículo 14, Jesus expulsou um demônio do mudo. E era o demônio, e o mudo passou a falar. Era também um demônio mudo. Existe espírito de enfermidade que podem atacar você e manter você cativo. E esses espíritos de enfermidade, nós temos que orar pela libertação. E não podemos ter medo. Temos que fazer como esse pai do menino: eu creio. Vem, socorra a minha falta de fé. Ele já não estava nem pedindo para o menino, ele está pedindo para si. Ele sabia que a libertação do filho dele dependia da fé dele. Repita comigo: a libertação de quem eu amo depende de mim, da minha fidelidade, da minha vida de oração e jejum. Através do meu jejum e da minha oração, nenhum mal ficará na minha casa. Você sabia
que o jejum faz bem fisicamente, você privar-se de uma refeição por dia vai fazer com que o seu corpo depois vai assumir melhor as vitaminas. O jejum faz até bem para a saúde. Ah, mas eu já passei dos 60. Meu irmão, minha irmã, ano que vem eu faço 70 anos de idade. E você não conhece lá, vocês se lembram do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas? Ana e Simeão, Ana, de idade avançada, mais de 80 anos, ela servia a Deus com jejuns e orações. Uma mulher que não era obrigada a jejuar, mas ela fazia por amor. O jejum faz com que nós coloquemos um limite na carne. Você sabia que toda vez que você jejua, você está dizendo: o mundo e a carne não me domina. E você começa a ter uma força nova na oração. Você começa a orar com mais poder. Eu fico maravilhado da docilidade da Neuzinha ao Espírito Santo. Tempos atrás nós fomos, eu coloquei um testemunho nesse livro também, O Poder Milagroso da Oração. Eu coloquei esse testemunho, que uma senhora lá de Patos de Minas, desesperada, a filha havia marcado numa clínica para tirar a criança do seu ventre. Ela tinha marcado. E eu pedi que a mãe, eu ia dar encontro nessa cidade de Patos de Minas, eu pedi que a mãe levasse a criança, e por incrível que pareça, a mãe conseguiu levar a criança. Quer dizer, levar a jovem, grávida daquela criança. Numa sala separada, eu e a Neuzinha fomos rezar por ela. Por mais que eu dissesse que esse assassinato de um bebê no ventre materno é terrível, porque ele gera excomunhão imediata. Gera uma excomunhão. Você sabia que a pessoa que comete esse ato de matar uma criança dentro de si, ela está automaticamente excomungada? Porque imagina, se uma mãe tem capacidade de matar uma criança no seu seio, o que ela vai fazer com o outro que nem é dela? É o cúmulo da maldade. E eu disse: se você não quer, doa. Não, eu vou matar essa criança que eu não quero. Eu odeio essa criança. Aí naquele momento Jesus falou para mim: ela quer ter essa criança. Quem não deseja que essa criança nasça é o demônio que entrou na mente dela. É terrível quando o demônio entra numa mente. Ele faz parecer que os pensamentos de morte são nossos. Repita comigo, em nome de Jesus: o que eu vou escutar não vai me fazer mal. Eu vou explicar para você como que a pessoa entra numa linha de suicídio, de matar a si próprio. O demônio o demônio não vai tentar você na terceira pessoa. Preste atenção. O demônio tenta você na primeira pessoa. Ele é o autor da morte. Ele faz a pessoa pensar que o pensamento é dele. Vou explicar. A pessoa que quer suicidar, o demônio não faz: você tem que morrer. Se você morrer, todo mundo vai ficar com dó. As pessoas pensam que você não tem coragem. É na primeira pessoa. Eu preciso morrer. Se eu morrer, todo mundo vai ficar com dó de mim. As pessoas pensam que eu não tenho coragem. Se eu morrer, eu vou sair desse sofrimento. Repita comigo, em nome de Jesus. Isso está anulado. Você entendeu como é a dinâmica do maligno? Ele faz você pensar que o pensamento de morte é seu. Você não quer morrer. É o pai da mentira, como diz Jesus em João 8,44. O pai da mentira quer iludir você. Na verdade, a pessoa que pensa em suicidar, ela não quer suicidar, ela quer ser feliz. É isso. Ela quer parar de sofrer. E o inimigo põe no coração dela: quer parar de sofrer? Quer ser feliz? Morre.
Deus não quer que você saia da vida como uma pessoa fracassada, vencida. Então eu disse para aquela jovem: você deseja ter essa criança. Quem não quer que essa criança nasça é o demônio que entrou na sua mente. Ela começou a esmurrar a barriga, o ventre que já estava protuberante, já estava aparecendo a barriguinha. Ela começou a esmurrar com toda a força, dizendo assim: ela não vai ter essa criança. Segurei na mão dela e pedi que Jesus a libertasse. Ela ficou chorando, chorando. Depois passava a mão na barriguinha e dizia: mamãe te ama. E ela já é uma mãe, ótima mãe. Glória a Deus. É uma ótima mãe. Mas aquele pensamento maligno estava martelando na mente dela. Talvez você tenha também pensamentos malignos dentro de você, de vício, de compulsão. Talvez você tenha pensamentos dentro do seu coração que te levem à raiva, à mágoa. Quanto de nós que o demônio quer que você fique remoendo a mágoa? O demônio fica ali, ele quer tornar você enfermo, paralítico. Ele quer jogar você no fogo, ele quer matar você. Ele só tem maldade nele, mas ele foi vencido pela cruz de Cristo. Ele foi vencido por Jesus na cruz. Aqui está a vitória, a cruz de Jesus. Aqui está a vitória. Por isso hoje nós vamos rezar com o Santíssimo Sacramento novamente, junto com o querido irmão, que eu tenho um carinho muito grande pelo Ivan. Tenho um carinho muito grande. Nós vamos rezar juntos, porque é o Espírito Santo que tem que se mostrar na nossa unidade. Aqui não tem nenhum astro, aqui não tem nenhum artista, aqui só tem servo. Todos nós que estamos aqui na Ivan, nós somos servos. Nós estamos aqui para servir. Só que nós vamos orar com autoridade. Quase 50 anos como início de cura e libertação. Então Deus me deu uma autoridade que não é merecimento meu. Quantas vezes caí, levantei, confessei, levantei. Quantas vezes? Jesus não desistiu de mim, como não desistiu de Davi. Deus não desiste, como não desistiu de Paulo. Foi lá no caminho de Damasco e fez com que aquela luz acabasse com as trevas em Paulo, que fazia ele perseguir a igreja. Então Deus precisa de você e quer te dar a mesma autoridade. Por isso lembre-se, nós estamos num tempo de conversão, que é a quaresma. É tempo de você realmente se penitenciar, fazer jejum, fazer oração. Mas agora você vai fazer com propósito. Eu vou fazer um jejum para que o demônio vá embora da minha casa. Talvez o demônio da discórdia, o demônio do ódio, do vício, da pornografia, da miséria, das pessoas que estão dentro de casa só reclamando. Você que hoje tem passado tanta dificuldade financeira e você não expulsou o demônio da miséria da sua casa, pois hoje nós vamos rezar com autoridade. A autoridade que Jesus te dá. Ainda que você esteja com a fé capenga, como esse homem, se podes alguma coisa. Depois ele grita para Jesus: eu creio, vem em socorro a minha falta de fé. Convido você a ficar em pé então. E vamos rezar com todo o carinho do coração, com toda a força, com todo empenho. Deus não te trouxe aqui por acaso. Através de você vai começar um milagre na sua família. Pode os seus olhos não verem rapidamente isso, que o Padre Carlos hoje, como da sabedoria, viu, que talvez você não vai ver imediatamente, mas Deus vai fazer, porque Ele escolheu você. Você foi escolhido da sua casa. Talvez você não seja nem a pessoa mais importante, mais inteligente, melhor de vida, não é, mas Deus escolheu você. Havia tantos doentes na piscina de Betesda, mas Jesus escolheu um que nem fé tinha, que estava ali também com a fé revestida, igualzinho esse homem aqui, desse pai do menino epilético. Talvez você seja esse menino que precisa ser libertado, que o demônio quer matar. O demônio tem inveja de você, porque você é imagem e semelhança de Deus, e ele está sempre condenado às trevas do inferno para sempre.
Ele tem inveja de você. Ele não quer sua felicidade, porque você foi escolhido para estar no céu. O seu lugar é o céu é o seu lugar. E repita comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus. Pela intercessão da Virgem Pela Maria. intercessão da Virgem Maria. E de São Miguel De Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Eu proíbo Eu proíbo qualquer vingança de Satanás qualquer vingança de Satanás contra mim, contra mim, meus bens, meus bens, minha família, minha família, tudo que tenho e sou. tudo que tenho e sou. Ao fazer essa oração de libertação, Ao fazer esta oração de libertação, está terminante e proibido está terminantemente proibido qualquer vingança de Satanás qualquer vingança de Satanás contra tudo que tenho e sou, contra tudo que tenho e sou. porque Jesus é o Senhor. Porque Jesus é o Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Aplaudamos a Jesus. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, Nem nem dor. tribulações, nem dor podem nos separar. E jamais irão romper que o amor o que o amor selou. Hoje livre sou. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada